Sejam muito bem-vindos. A gente vai parar um pouquinho aqui para conversar. A gente vai tirar dúvidas, a gente vai explorar um pouco o edital de um dos concursos que acabou de ser prorrogado. Tem um monte de gente ainda com dúvidas. Gente, dá tempo de fazer a inscrição ainda. A gente vai falar sobre o concurso municipal da Prefeitura de Calcaia. E eu espero que vocês esclareçam algumas dúvidas e tentem, façam a prova. Eu não sei se dá tempo de estudar. Claro que dá, se vocês tiverem uma vontade de passar na prova, parar, estudar, resolver questões e, claro, estudar com a equipe que direcione vocês, que tirem as dúvidas e que realmente digam assim, ó, isso cai, isso não cai. E vá ali só arestando, eu tenho certeza que vocês terão um resultado maravilhoso nessa prova de concurso, tá? Eu me chamo Eudanúzia, eu sou professora aqui do curso MS, eu ministro alguns módulos de aula e a gente já trabalha com concurso há bastante tempo e é essa pegada que eu quero que vocês percebam. A gente vai hoje explorar o edital um pouco e no final a gente vai responder algumas questões que são da banca CETREB e aí vocês vão conseguir ter um raio-x realmente do que virá. Espero ajudar vocês e vamos lá. Vejam só, então como eu falei, a gente vai falar das principais informações sobre o concurso público da Prefeitura Municipal de Calcaia, no Ceará. A gente vai falar especificamente, direcionando para aquelas pessoas que estão tentando ou pensando, ou que já se inscreveram para a prova de agente de combate a endemias ou agente comunitário de saúde. A gente vai mostrar a diferença de um para o outro também, tá? Então fica aqui com a gente, não sai. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que tem no edital e as informações mais importantes para vocês realmente ficarem antenados aí, ó. Vejam só. A gente tem aí um concurso público, ou seja, se eu entro, eu saio? Não, não saio, é um concurso público, tá? A taxa de inscrição para nível médio, ou seja, aqueles cargos que exigem que as pessoas tenham terminado o ensino médio, é de R$ 100 e as inscrições foram prorrogadas, ela está agora, ó, até o dia 15/12. A banca que vai fazer a prova é a CETREB, é uma banca que a gente já conhece, que tem outras prefeituras que também utilizam ela, então a gente consegue ali ter uma noção do que é que vai ser cobrado. As vagas, o número de vagas, não é uma, duas, três, quatro, não, gente, ó, para agente de combate a endemias, são 10 vagas. E tem mais 10 vagas que serão reservadas para o cadastro reserva. Então, além dos 10, pode ser que ele chame até mais 10, que é o cadastro reserva que vai lá, está aprovado também. O agente comunitário de saúde são 50 vagas, pessoal, 50 vagas. E também vão selecionar mais 50, que é o cadastro reserva também, tá? Uma diferença que vocês vão perceber lá no edital é que tem falando que o agente de combate a endemias, ele vai entrar pelo processo seletivo através de um concurso público. E o agente comunitário de saúde, ele vai entrar através de um processo seletivo público. Eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença do processo para o concurso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que no final todo mundo é concursado e vai entrar para ser o servidor público, tá? A remuneração é legal, ó, R$ 2.640. Vale super a pena vocês fazerem essa prova, eu acho que é um salário legal, é um salário certo. E a jornada de trabalho, 40 horas semanais. Como assim? De segunda a sexta, ou seja, fim de semana, vocês não vão trabalhar. Claro, pontualmente, pode ser que exija alguma coisa pontual, mas é de segunda a sexta-feira, é a jornada de trabalho do ACE ou do ACS. A prova, gente, a prova vai ser 4 de fevereiro de 2024. Pensem comigo, vocês estão no mês de dezembro. Tem 2 meses aí para focar nesse concurso e vocês conseguirem atingir o resultado que vocês esperam. É fácil a gente falar, né? Difícil quando a gente está na correria, mas é como eu estou falando a vocês. A gente tem uma equipe direcionada para mostrar a vocês o caminho que seguir, vocês não perderem tempo olhando coisas que não são importantes e que não serão cobradas nessa parte específica aqui, falando dessa prova, tá? Salário legal, R$ 2.640, legal, muito bom. E aí, as provas elas serão realizadas na cidade de Calcaia, tem lá no edital, tudo bem explicadinho.
Mas caso precise ser feito em outro município, também será avisado com antecedência. O horário da prova será das 8 às 12 horas, então será pela manhã, 4 horas de duração. Cuidado para não se atrasar, quem já se inscreveu, vá se programando, se organizando também. Quem não, pensem nisso com carinho, tá? Local de prova. Não tem ainda determinação de onde vai ser o local de prova. Quando os cartões de inscrição forem enviados lá no site, né, divulgados lá no site da CETRED, aí vai ter lá o local de prova especificamente, aí vocês terão um período aí para se organizar, de 1 semanas para se organizar corretamente e se programar para tal. Gente, tem tempo ainda para vocês se organizarem, juntarem o valor da inscrição, tem tempo para vocês pararem, pensarem e se inscreverem. O que eu quero que vocês entendam? A gente agora vai explorar um pouco a diferença do agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde, tá? Quando a gente fala especificamente do agente comunitário de saúde, lá tem falando que é um processo seletivo. Por quê? O agente comunitário de saúde existem pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Ele precisa estar com o diploma de nível médio completo e precisa residir na microárea da comunidade em que irá atuar. Então, ele precisa residir em Caucaia. Então, para ser um agente comunitário de saúde, tem que residir no município que ele está concorrendo ao cargo de agente comunitário de saúde. Quem é esse agente comunitário de saúde? É quem vai ter o contato direto com a população. É quem vai fazer as visitas domiciliares. Eu sempre falo que o ACE, que é o ACS, é o agente comunitário de saúde, ele é a ligação entre o posto de saúde da família, que é a estratégia de saúde da família, a atenção básica, e a comunidade. É ele quem traz, é ele quem leva informações importantes, é ele quem tem a visão crítica de perceber o que está acontecendo, é ele que vai estar junto com a equipe transformando a realidade daquele local. Muitas vezes vai falar, vai fazer palestras, se for necessário fazer, vai ajudar na questão de incentivo e orientação de informações corretas em relação a pré-natal, a vacinas, a tomada de medicamentos, a aquisição de medicamentos e marcação de exames e de consultas. Então, o ACS, ele é justamente esse olho da comunidade dentro da estratégia de saúde da família e o olho da estratégia na comunidade. Por isso que ele precisa residir no município ao qual ele está concorrendo, tá? Apesar de ser muitas informações do que eu estou falando, isso é muito organizado. E aí eu não tenho como pegar alguém da comunidade e passar numa prova e colocar ele para exercer a sua função. Ele precisa passar por um processo de preparação. Então, por isso que o cargo do ACS, apesar de terem 50 vagas, que é muito legal, ele precisa passar por um processo também de aprendizagem. Não dá para eu pegar ele e colocar lá e simplesmente pronto, você passou na prova e se vire para você agora exercer a sua função. Não. O que é que vai acontecer? Para o ACS ele entrar na prefeitura, né, entrar como concursado, ele precisa de um pré-requisito. Ele precisa ter concluído o ensino médio e ele precisa residir na microárea da comunidade. E aí, quando ele for selecionado, ele vai ser encaminhado para o curso introdutório de formação inicial. O que é esse curso introdutório de formação inicial? É um curso onde a gente vai fazer algumas disciplinas, algumas aulas, alguns treinamentos e que vai ser ministrado pelo município de Caucaia. E esse curso ele vai ter 3 módulos, onde o ACS ele vai aprender sobre políticas públicas de saúde, saúde, família e ambiente e o processo de trabalho. E aí o que é importante para que ele assuma o seu cargo de ACS? Ele precisa, preste atenção aqui nesse item 3, ter concluído com aproveitamento curso de formação inicial com a carga horária mínima de 40 horas. Então, tem ali uma semana de aula, ele vai lá estudar, aprender direitinho, tal, tudo bem em formato
Bem importante lá. Algumas prefeituras já fazem em formato remoto, outras têm que ser presencial. Mas o que eu quero que vocês entendam é, tem que tirar nota boa e tem que mostrar aproveitamento aqui nesse curso. Só assim ele vai poder assumir a sua vaga realmente no concurso, tá? Então, por isso que quando vocês leem isso aqui, ó, vocês não se assustem. Todo mundo é concursado, só que o ACS, ele tem que passar por esse curso introdutório de formação inicial, ok? Certo. O ACE. O ACE só é exigido para ele, como pré-requisito, o ensino médio completo. O salário é o mesmo, a carga horária é a mesma e as vagas elas são menores, só são 10 vagas, tá? O ACE, quem é esse ACE? É quem vai estar lá também inserido na comunidade, mas muitas vezes a gente vai ter um ACE para 2 estratégias de saúde da família, ele não fica só voltado para aquela estratégia. O ACE, o próprio nome já diz, Agente de Combate a Endemias. É justamente quem vai estar tendo esse controle, esse combate, para que aquelas doenças que a gente sabe que são comuns e que pode acontecer, elas não virem uma endemia, elas não saiam do controle. Um exemplo fácil da gente fixar é a dengue, por exemplo. Então, a gente tem a dengue, a gente sabe que tem um mosquito Aedes aegypti, a gente sabe que é ele o transmissor da dengue. E o que é que a gente tem que fazer? Controlar o crescimento desse mosquito. Controlar acúmulo de água para que as larvas não se transformem no mosquito e a gente consiga controlar a dengue. O que é que o ACE vai fazer? Ele visita os domicílios, ele vai colocar o larvicida ou o inseticida na área, ele vai orientar e ajudar muitas vezes em campanhas de combate à raiva animal, para que aqueles animais que estão lá, muitas vezes naquela comunidade, se tiverem e desenvolverem a raiva, não transmitam para as outras pessoas. Isso eu estou dando exemplos aqui de endemias que podem estar acometendo, para vocês fixarem, mas é essa a atividade e a função do agente de combate a endemias, certo? Ok. Dúvidas nenhuma aqui? Vamos passar adiante. Como é que vai ser a prova, professora? Pelo amor de Deus, já entendi. Eu quero ser um ACE ou eu quero ser um ACS. Eu vou estudar para isso. O que é que eu tenho que saber? Não se assustem com essa tuia de coisa aqui escrita, tá? Eu copiei lá do edital e trouxe para vocês virem. Com calma, vocês param, leem lá no edital, veem o que é de informação importante para vocês realmente. O que é que eu quero que vocês entendam? As provas comum a todos os cargos de nível médio, então tanto o ACE quanto o ACS, eles vão ter que fazer prova de língua portuguesa, matemática e atualidades e convivência societária. Aqui, nessa parte de língua portuguesa, toda aquela parte de interpretação de texto, algumas coisas específicas de gramática que podem cair, mas nada também muito difícil, tá? A gente tem na prova de matemática algumas coisas de raciocínio lógico, divisão, soma, subtração, coisas de problemas de matemática que a gente estudou também é cobrado nas provas. E essa parte aqui, deixa eu me cortar, senão vocês não vão conseguir enxergar. Essa parte aqui de atualidades, ela vem falando de algumas coisas importantes, que é, por exemplo, olha essa primeira linha aqui comigo. Evolução histórica, geográfica, econômica, política e cultural do município de Caucaia. E isso a gente também vai explorar no nosso curso. A gente está falando onde está situado, como que é o município, isso vai ser cobrado. Por quê? Se vocês não conhecem o local que vocês estão fazendo prova, vocês não vão exercer uma boa função ali dentro. Então, vocês precisam saber onde está a Caucaia, né? É região metropolitana? Tem divisa com alguma outra cidade? Faz divisa com a capital do Ceará? Tem porto, né, em Caucaia ou não tem porto? É banhada por mar? Por que tudo isso? Tudo isso faz com que a gente tenha uma visão do todo daquela cidade. É uma cidade que tem indústrias, tem um bom desenvolvimento, tem muita gente morando, pouca gente morando. Em território é grande, é pequena. Isso tudo faz com que a gente tenha aí, ó, uma visão legal daquele local
até mesmo para a gente criar estratégias de saúde também. A gente só consegue ter noção se a cidade tem um número muito grande de pessoas com sífilis, uma doença. Como é que eu vou combater isso? Eu preciso saber quais são os pontos que mais tem, que menos tem, qual é a população que mais tem? Ah, é mais gestante, então vamos trabalhar mais com as gestantes. E isso faz com que a gente tenha uma análise situacional do município. Além disso, a gente vai falar a questão geográfica também, onde ele está situado, como que foi esse crescimento, tá? Muita gente morando na região metropolitana, na região da beira-mar, então tem aí outros problemas de saúde que podem vir. Como é que é esgotamento desse pessoal? Tudo isso a gente vai falar. Em relação a atualidades, a gente fala essa questão de evolução histórica, geográfica, econômica do município, e também a gente vai explorar outras coisas que são importantes. Por exemplo, destruição da camada de ozônio, né? Relação homem-natureza. E aí, gente, entra a questão de atualidades. Assistir o jornal, saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Nessa parte aqui podem vir questões que são justamente questões voltadas para esse conteúdo, tá? Então, eu fiz aqui um resumo legal para vocês entenderem o que de fato é cobrado e que está caindo na prova. Seja na prova de língua portuguesa, seja na prova de matemática ou na prova de atualidades, esses 3 conteúdos aqui são comuns de serem cobrados nas provas de concurso. Professor, é muito difícil, eu não sou bom em matemática. Se vocês avaliarem direitinho, vocês vão ver que essa parte aqui de matemática, ela não é tão difícil não, tá? É fácil, não é nada muito extra do que a gente aprendeu, problemas, tá? Números decimais, ou seja, números com vírgula, não é nada de muito extra ou muito difícil não, a gente consegue, além de trabalhar também o raciocínio lógico, então a gente precisa raciocínio. A gente precisa explorar questões interpretativas mesmo, que é, como é, tal. Fulana tinha tantos garfos, perdeu um, quantos ficou? Fulano chegou, levou mais um, o que é que tem? Então, esse pensamento crítico aí é o que vai exigir, tá? E as questões de língua portuguesa, como eu falei anteriormente, uma coisa importante é que vai ter um texto lá para vocês lerem esse texto e interpretar a informação que esse texto tem. Gente, essa parte aqui comum a todos os cargos de nível médio. Agora vamos falar especificamente sobre o que é específico de cada cargo. Por quê? Embora o ACE e o ACS tenham ali algumas coisas que são comuns, tem coisas diferentes que vocês precisam estudar e saber e que cai na prova também. O que é que eu quero que vocês fiquem atentos? As informações que a gente vai dar aqui. Por quê? O agente de combate a endemias, lembrem, tem 10 vagas, serão aprovados mais 10 de cadastro reserva, e o agente de combate a endemias, ele tem que saber o quê? Além de português, matemática e atualidades, que eu já falei há pouco. Ele tem que ter, noções básicas sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Quais são as doenças que são transmissíveis? Qual é o vetor? A gente tem vetor. O que é um vetor? Vetor é aquele animal que é responsável pela transmissão. Por exemplo, a raiva, a gente tem muito cachorro, gato que transmite. A outra doença, a malária, a febre amarela, é o mosquito. Cada mosquito tem a sua particularidade, ele pode transmitir doença. E aí, isso daqui vocês têm que saber, tá? Noções básicas sobre medidas de prevenção para controle de doenças transmissíveis. Quais são as prevenções que a gente pode utilizar? Como é que a gente utiliza essas prevenções? Noções básicas sobre doenças de transmissão por vetores. Então, falei há pouco. O que são vetores? O que é que esses vetores falam? Professora, eu não sabia nem que tinha doença transmissível e não transmissível. Diferença simples para vocês fixarem. Doenças transmissíveis é passar de uma pessoa para outra. Não transmissível, eu não consigo passar. Por exemplo, a hipertensão. Quem tem pressão alta? Eu tenho pressão alta, eu não vou passar para uma outra pessoa. Ela não tem risco de pegar. Eu simplesmente desenvolvi aquilo ali, tá? Já as doenças transmissíveis, a gente consegue ter um controle se a gente controlar o modo de transmissão. E aí, cada um especificamente, a gente tem ali um modo de transmissão diferente e a gente precisa controlar. Noções básicas
sobre medidas de prevenção para controles de doenças transmitidas por vetores. Por exemplo, o mosquito da dengue ele é transmitido porque ele transmite a dengue de uma pessoa para outra porque ele pica uma pessoa que tem dengue e vai transmitir para outra. E no processo ali de formação, ele vai passar por um momento de crescimento, desenvolvimento, ele precisa da água, porque ele põe os ovos na água, se transformam em larvas e depois vem um mosquito. Então, se eu não deixo água parada, eu não tenho crescimento desse vetor. Então, essa coisa aqui de medidas de prevenção é não deixar água parada, não deixar, por exemplo, lixo na rua, porque aí o rato não se alimenta, ele não se prolifera e tem menos leptospirose, consequentemente. Então, tudo isso a gente tem que ensinar vocês bem direitinho para vocês irem lá, porque é justamente o que eles vão cobrar que vocês saibam. São informações básicas de algumas patologias específicas. Conhecer nominalmente doenças de notificação obrigatória, tem algumas doenças que a gente precisa notificar ao Ministério da Saúde, né? E a gente tem que notificar porque tem que ter noção, por exemplo, de como que está aquilo ali. Está aumentando, está diminuindo, tudo isso vocês têm que saber também quais são essas doenças de notificação obrigatória. Conhecer esquema básico de vacinação obrigatória no primeiro ano de vida, o que é que acontece, né? Até 1 ano de idade, a gente tem algumas vacinas que são obrigatórias, né? Então, a gente tem aí a que vai prevenir contra varíola, meningite, pneumonites, entre outras doenças. E esse bebê, ele vai tomar ali desde o recém-nascido a vacina da BCG, por exemplo. Então, vocês têm que saber esse esquema vacinal também, tá? Quais são as vacinas? Quais são as principais doenças que a gente previne se essa criança tomar as vacinas corretamente no primeiro ano de vida? Ok? Conhecimentos específicos do cargo. Então, tem que saber questões básicas sobre saúde, sobre vida em comunidade, sobre o programa do agente comunitário de saúde, que aí tem ali algumas informações descritas nesse programa que é construído também a nível federal. Ética e cidadania, gente, a gente tem que entender o que é ético, o que não é, o que é comum e aceitável de se conviver em sociedade e as relações humanas no trabalho. Ok, não é um conteúdo muito extenso, mas é um conteúdo aí de algumas informações que são extremamente importantes e que vocês vão fazer provas sobre essas questões aqui. Então, vai ter lá as questões que são comuns a todos os cargos e depois vão ter conhecimento específico que vai trabalhar essas questões que a gente está falando aqui, tá? Vamos falar especificamente do ACS agora. O ACS, vocês viram, 50 vagas, mais 50 de cadastro reserva. O que é que o ACS vai ter que ter de conhecimentos específicos? Aí vocês já conseguem ver que tem um número um pouco maior de conteúdo para ser estudado. O conteúdo do ACS ele é um pouco maior. Vocês conseguem ter aí uma noção que eles vão explorando desde informações iniciais ali de como é o SUS, como o SUS foi desenhado, né? Como é que estão as redes de atenção à saúde, atenção primária, secundária, terciária, isso aqui vai ser explorado também. Como é o processo de saúde e doença, o que é condicionante, determinante, isso aqui também é importante, uma coisa que cai também na prova, ó. Eu até botei aqui, ó, conhecimentos geográficos da região do município de Calcaia, e algumas outras informações também que eles cobram. Por exemplo, aqui embaixo, Plano Municipal de Saúde. O que é o Plano Municipal de Saúde? São as estratégias que o município traçou para conseguir atingir aquela população e diminuir alguns números, ou melhorar alguns resultados, ou construir algumas coisas, ou investir financeiramente em tal projeto. Só lembrando que aqui caiu 18 até 2021, mas a gente já tem o 2022 a 2025 vigente, e a gente já explora ele também nas nossas aulas, tá? Fora isso, a gente sabe que o ACS ele tem que ter um conhecimento mais voltado a questões de saúde e doença do que o ACE. Aqui, o ACS ele vai ter que trabalhar questões que envolvem, biossegurança, por exemplo. Então, se eu tenho na comunidade um pessoal que trabalha numa indústria e essa indústria ela não fornece máscara, capacete, nada, e na minha comunidade aquela grande
quantidade de pessoas que trabalham naquela indústria começa a adoecer ou a ser afastada do trabalho, isso tudo vai gerar um estresse muito grande, porque financeiramente a comunidade depende daquele local. E se a gente não tem um cuidado, uma orientação direcionada para isso, dificilmente a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida boa para essa população. Então, o ACS, ele tem que conhecer medidas de biossegurança. O que usar, como usar, o que é uma doença ocupacional, o que não é. Ele tem que ter muita noção sobre até orientar aquele trabalhador para que ele exija do serviço o que é correto a ser feito. Além disso, também tem que ter noção de doenças transmissíveis, noções sobre doenças sexualmente transmissíveis e infecções pelo HIV. Problemas clínicos prevalentes na atenção primária. Então, esse paciente muitas vezes vai chegar na atenção primária com algum desses problemas clínicos aqui, Noções de tuberculose, é um programa do Ministério da Saúde, vai ser cobrado. Noções de tuberculose, hanseníase, dengue, hipertensão e diabetes mellitus, além de diarreia e desidratação. Então, isso aqui tem que estar muito corretinho, tem que estudar mesmo, porque vai ser cobrado na prova e vai ser cobrado no dia a dia também. Então, não tem como a gente soltar isso aqui, tá? Além de essa parte aqui de políticas públicas de saúde, que é comum cair nas provas, tem alguns conhecimentos específicos da área de saúde mesmo que a gente vai explorar. Além daquelas doenças de notificação compulsória que eu já falei, tem os sistemas de saúde, E esses sistemas, eles serão alimentados pela própria comunidade. Pelos próprios profissionais de atenção básica com os resultados da comunidade. Então, vocês, né, que vão fazer a prova para a ACS, têm que saber o que é o SINAM, é o Sistema de Nascidos Vivos, quantas pessoas nasceram, tem um sistema, o SIM, de mortalidade, quantas pessoas morreram, de que morreram. A gente tem que ter esse acompanhamento ali para ter uma noção de como que está harmonioso a convivência naquela comunidade, tá? E aí tem um monte de coisas que eu deixei solto para vocês realmente. Tem alguns programas nacionais de saúde que, por ser programa nacional, existe uma orientação já a nível federal para todo mundo e serão cobrados. Por exemplo, saúde mental, assistência farmacêutica, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso e da pessoa com deficiência, saúde ambiental, saúde da população negra, além do Instituto da Criança e do Adolescente e também do idoso. Noções de ética e cidadania, mesma coisa lá do ACE também cai aqui, entre algumas outras informações que são importantes. Então, apesar de ter muito conteúdo, claro que tem mais coisas para estudar, a gente consegue aglutinar esse conteúdo e transmitir de uma forma legal e fácil de conhecimento para vocês, tá? E aí, depois que a gente viu que é cobrado nas provas, como é cobrado nas provas, que vocês viram salário, vocês viram a quantidade de vagas, tenho certeza que vocês agora ficaram com o gostinho de entender e de aprender um pouco mais e como que vão fazer essa prova, tá? A gente vai resolver algumas questões da banca da CETRED, questões de outros concursos municipais, de ACE e de ACS, para vocês terem noção de como que fica essa prova aí. Vamos resolver questões fáceis, questões um pouco mais complicadas, mas aí vocês vão ter uma visão total. Eu sempre digo, é o raio-x do que está caindo ali na prova, tá? Então vamos lá, venham aqui comigo, vejam só. Selecionei uma questão para vocês de 2023. Gente, teve um concurso recente, tocando ali o forno, saindo do forno, tocando fogo ainda. E a gente vai trabalhar essas provas com vocês, porque aí, se a questão recente, ela pode acabar sendo repetida no outro concurso do mesmo ano, tá? Então, vejam só, a gente vai falar justamente de uma das questões que caiu na prova de agente de combate a endemias. E como que essas questões foram exploradas? Essa questão diz assim: analise as afirmativas a seguir. E aí, depois que a gente analisar essas afirmativas, ela pede que a gente marque a opção que indica as afirmativas corretas. Então, a gente vai ver aqui está correto e aqui não está correto, tá? A primeira afirmativa diz assim, a diferença entre ética e moral é que a moral se refere ao conjunto de normas
e princípios que se baseiam na cultura e nos costumes de determinado grupo social. Já a ética é o estudo e a reflexão sobre a moral que nos diz como viver em sociedade. Quando a gente fala que a moral ela muda, ela pode mudar, porque ela se refere à cultura e costumes de determinado grupo social. Pode ser que nesse grupo social aqui, especificamente nessa cidade, as pessoas tenham esse costume. Lá em outro lugar, a gente tem outros costumes. Então, numa população, por exemplo, indígena, tem alguns costumes diferentes da população que já passou por uma civilização, que já tem uma água encanada. Então, aqui são costumes diferentes. E o que é a ética? A ética é imutável, ela não muda. A ética, ela é quando a gente pega essa moral ali, a gente vai estudar. E aí ela diz, ó, a ética é o estudo da reflexão. O que é que isso tem de impacto ou não para aquela população? E isso vai mostrar a gente como é viver em sociedade, trabalhar esses princípios éticos. Primeira afirmativa, corretíssima. Segunda afirmativa, vamos ver se ela está correta ou se ela está errada, tá? A segunda afirmativa diz assim: se por um lado a moral é normativa, a ética é definida como uma teoria. A ética realmente ela não vai mudar. O conhecimento ou a ciência do comportamento moral que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. Então, quando eu paro e eu vou estudar, eu vou avaliar aquele comportamento moral, explicar, compreender, justificar e criticar, eu estou justamente falando de ética e não de moral. Segunda, correta também, é tudo que eu estou falando aqui, eu só estou exemplificando e mostrando a vocês a melhor versão, mas vocês já conseguem ver aí que existe uma diferença de ética e moral e que isso muitas vezes é explorado nas provas como se fosse a mesma coisa. A gente já pegou uma questão de concurso uma vez que dizia moral, que é a mesma coisa de ética? Não, ética e moral são diferentes, tá? Terceira afirmativa, ó. A cidadania expressa, ele vem falar de ética, moral e cidadania. Então, agora vamos ver o que é a cidadania, tá? A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. É viver numa cidade, viver numa sociedade. Cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Ok. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social em que vive. Gente, isso aqui está corretíssimo. Ter cidadania é participar de tudo que envolve aquilo ali, aquela sociedade em que está inserida. E quando fala-se de direitos, por exemplo, eu vou dar um direito que a gente tem e eu sempre uso ele para que fixe melhor. Direito de ir e vir. Todo mundo tem o direito de ir e vir. A partir do momento que eu não consigo exercer esse direito, eu estou marginalizado, eu não faço parte daquela sociedade. Ou eu vou sofrer porque aquela cidadania que é para mim algo essencial, ela não está sendo executada. Tá? Então, perfeito também. Claro que esses conceitos, eles confundem a gente um pouco, mas é mais fácil quando a gente para e conversa sobre eles numa aula com mais tempo e a gente explica isso bem direitinho, tá? Então, o 1, o 2 e o 3 estão corretos. É justamente o que está aqui, ó. Marque a opção que indica as afirmativas corretas. 1, 2 e 3, letra D é a letra correta dessa questão. Questão legal, questão grande, questão que faz a gente repensar, né? Vamos para uma questão que é mais tranquila, mas que exige que a gente repense, reflita também.
Uma das coisas que cai muito nas provas, se vocês pegarem provas de agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, cai muito em todas as provas, pelo menos uma questão. Qual a atribuição dessas pessoas, desses profissionais? Por que eu estou perguntando isso? Lá no manual de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, tem falando quais são as atribuições. Não tem como eu determinar o que deve ou não deve ser feito se não tiver alguma coisa que me respalde para isso. Por exemplo, eu sou enfermeira de formação. Eu tenho e posso fazer coisas que estão legalizadas para minha profissão. Eu não posso fazer coisas que eu não estou apta para isso. Por exemplo, o médico ele faz uma cirurgia, ele estuda para isso e ele precisa passar por um processo de estudo, de residência, especialização para conseguir fazer aquela cirurgia. Ele tem uma aptidão para isso. No meu código de ética, na minha profissão, eu não tenho autonomia para realizar isso. E que bom que existe essa diferenciação, porque essa atribuição não vai ser dada a mim se eu não puder exercer ela, se não tiver nada que me dê um respaldo para isso. E aí, a mesma coisa a gente está falando agora sobre um ACE e um ACS. Eu preciso saber quais são as atribuições de cada categoria para que eu trabalhe especificamente sobre isso, tá? Vejam só essa questão aqui. Ela diz assim, ó. O agente comunitário de saúde tem como uma das suas atribuições. Ele quer saber, dessas daqui, qual é a atribuição do ACS? Então, vamos lá. Na letra A, diz assim, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. Gente, eu acho que não tem nada mais explicativo de que é uma atribuição do ACS como essa letra A. A gente está falando de prevenção e promoção. E tratamento? Tratamento não. Tratamento muitas vezes vai ser a equipe de saúde quem vai prescrever um medicamento, administrar o medicamento. O ACS, ele não, ele vai trabalhar ali principalmente em trazer as demandas, orientação, então ele traz a prevenção e a promoção em um nível muito elevado. Letra A, correta, e está lá nas atribuições do agente comunitário de saúde. Vamos ver o erro das demais, para a gente ficar bem sabido e não errar questões como essa. Letra B diz assim, ó. Agir mediante ações domiciliares ou comunitárias que lhe convier. Vejam só, não é o que convém ao ACS, não. É o que convém à equipe de saúde da família, o que convém ao paciente ou à família. Não é o que convém. Então, hoje eu vou lá na casa de dona fulana porque eu quero conversar com ela. Não. Eu vou lá porque a paciente precisa, ou eu vou lá porque tem alguma coisa que eu preciso colher de informação lá, ou estar de olho com aquilo ali. Então, não é o que me convém, é o que convém à equipe, o que convém para a comunidade como um todo, tá? Então, essa coisa de lhe convier não existe. Letra C. Atendimentos individuais ou coletivos próximos à sua residência. Todo ACS vai ter uma área que ele é responsável, tá? E ele precisa ser responsável por toda essa extensão de área. Não só aquelas pessoas que estão perto da casa dele, não, por comodismo, não. Tem que ser na área que ele está determinado e responsável para. Então, aqui, a letra C também está errada, a letra D. Ações desenvolvidas em conformidade com as diretrizes da comunidade. Epa, a comunidade determina o que é o que não é para ser feito ali. Não, existem ações que são desenvolvidas em comunidade, em conformidade com a comunidade e outras que serão definidas em combinação com a equipe de estratégia de saúde da família. Então, vamos imaginar que eu tenho ali naquela comunidade um alto índice de tuberculose. E aí a comunidade não quer falar sobre isso, eu simplesmente digo, não quero falar também, ninguém vai falar. Não, a gente precisa de estratégias, de formas diferentes de abordar, e isso quem define não é só a comunidade, isso quem define é a equipe de estratégia de saúde da família ou até mesmo o Ministério de Saúde, que vai dizer o que deve ou não ser trabalhado na atenção básica, tá? Então aqui está errado também. E a letra E, agir como autônomo, sem a supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Gente, não existe isso. A gente está falando de uma estratégia de saúde da família. Todo mundo está junto ali em função daquela comunidade. E essa coisa de agir sozinho, não, isso aqui não é a função
do ACS. O ACS ele age em conjunto com toda a equipe. Muitas vezes a gente tem uma equipe com diversos ACS e cada um deles vai ter uma demanda diferente. Às vezes tem um enfermeiro, um médico, tem dentista, tem nutricionista, tem um monte de gente envolvido na mesma causa, que é fazer com que aquilo ali dê certo, aquela comunidade tenha uma qualidade de vida maravilhosa, tá? Então, ok, tudo certo, letra A, gabarito dessa questão. Vamos para essa outra? Essa outra fala aqui, ó. O agente comunitário de saúde vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Dentre essas ações estão, perfeito, ele está falando aqui que ele vai trabalhar questões de prevenção e promoção à saúde, maravilhoso. E ele quer saber quais dessas daqui a gente está falando de prevenção e promoção à saúde. Vamos lá. Letra A. Incentivo ao aleitamento materno. Então, a gente sabe que faz parte do Ministério da Saúde orientar o aleitamento materno até os 6 meses, exclusivamente peito, exclusivo mamar mesmo. Então, incentivar, ou seja, já está muito bem, está tudo certo, continue amamentando. Se tiver algo errado, chama a enfermeira, leva ela lá junto com a comunidade para orientar. Então, aqui, correto. A segunda, incentivo ao cumprimento do calendário vacinal. Perfeito. Leva a criança no posto, dê as vacinas, muito bem, é isso mesmo, estímulo, incentivar, isso aí, tudo certo. Terceiro, a administração da vacina BCG nos recém-nascidos de baixo peso. Vamos lá. A vacina BCG, ela tem que ser dada às crianças que são recém-nascidas, sim. Mas o baixo peso, não. A gente tem que esperar atingir um peso adequado para que tomem a vacina da BCG. E quem administra não é o ACS. Quem administra é o técnico de enfermagem do posto de saúde, tá? Então, aqui tá errado. A quarta, prevenção de acidentes na infância, também correto, perfeito, tá? E a quinta, busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas. Lembra que eu falei que muitas vezes ele tem que sair lá na comunidade, na casa de alguém, buscar, trazer o que aconteceu, tal. Então, isso aqui, perfeito, essa busca ativa também faz parte. Então, 1, 2, 4 e 5 corretas, menos a terceira. A gente tem aí o gabarito correto, a letra C. Gabarito correto 1, 2, 4 e 5 são as afirmativas corretas. Perfeito. Maravilhoso, questão muito legal, né? E aí, ó, vamos para a próxima questão. Ela diz assim, preste atenção, por quê? Uma coisa que eu ia falar e esqueci, vou voltar agora para vocês entenderem. Aqui, ele está falando das atribuições que são do ACS. Essa última questão, a gente também falou de atribuições, só que não tinha a palavra atribuições nessa outra questão aqui. Mas aí vocês ficam atentos, porque isso é uma das coisas que cai nas provas. Ou com o nome defina quais são as atribuições, ou o que é que faz, qual o trabalho dele. E aí você já tem isso muito organizado na cabeça de vocês, tá? Vamos para a próxima questão. Questão muito legal, tá? Ela diz assim, ó. Ela dá uma definição e quer que a gente diga o que é essa definição, tá? Vamos lá. É a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações. Então, faz um monte de coisa. Conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal e ao meio ambiente. Essa afirmativa se refere ao conceito de. Então, tem algumas ações que são realizadas, que são atentas para que a gente não traga problemas de saúde para aquela população. Seja saúde humana, saúde animal, saúde vegetal e ao ambiente. Então, por exemplo, tem uma comunidade que construíram uma empresa que joga os dejetos direto no rio. E esse rio é o que alimenta lá a comunidade como um todo. A gente precisa ter muito cuidado, porque os animais vão adoecer, a água vai estar suja, os vegetais não vão estar legais e a população como um todo vai ser prejudicada. E isso que eu estou falando é uma medida de
biossegurança. Então, essa palavra, ela vai aparecer muito nas aulas onde a gente vai explorando essas definições do que é biossegurança, os riscos para a comunidade quando a gente não segue as medidas de biossegurança prescritas também, tá? Ok? Perfeito? Maravilhoso. Letra D, biossegurança, vem justamente definindo isso aqui. Maravilhoso. Vamos para mais uma questão. Também de uma prova recente, 2023. Agora a gente vai explorar um pouquinho o conteúdo de agente de combate a endemias, né? A gente falou bastante de agente comunitário de saúde, agora agente de combate a endemias, e ela diz assim, ó. As observações descritas a seguir indicam aspectos a serem observados para medidas preventivas da doença a seguir especificada. Então, ele está dizendo assim, eu estou falando de algumas prevenções para prevenir uma das doenças de baixo que tem aqui relacionadas. Qual é a doença? Então, vamos ler quais são essas prevenções. Então, vamos lá. Analise. Surtos da doença são registrados nos meses de maior índice pluviométrico. Então, quando chove muito, a gente tem um aumento do número de pessoas com essa doença, certo? Uma ampla rede de saneamento mostra-se um meio de prevenção de suma importância, uma vez que permite funcionamento adequado da drenagem sanitária urbana, ou seja, eu não tenho esgoto a céu aberto. E aí, quando chove, aquele esgoto não ultrapassa e não chega nas casas. Então, ele quer saber, quando eu utilizo essas medidas de prevenção aqui, eu estou prevenindo de que doença? Letra A, febre maculosa. Letra B, leptospirose. Letra C, leishmaniose visceral. Letra D, tifo exantemático. Ou letra E, esquistossomose Manzoni. Gente, lembrem, o que é essa doença? Que quando chove, as pessoas podem ter maior contato com ela. A leishmaniose é justamente quando o mosquito pica o animal e acaba picando o homem também e tem a transmissão da leishmaniose. Tifo a gente não tem comumente aqui, febre maculosa também não, mas tem uma doença específica, a leptospirose. Falou de chuva, aumenta os índices de leptospirose. Por quê? A leptospirose, que é a leptospira, bactéria, ela é eliminada na urina do rato. E aí, se eu não tenho um sistema de drenagem legal, quando chove, o esgoto, os animais que vivem nos esgotos, que são os ratos geralmente, que estão ali naquele ambiente ali de cidade, acaba levando a leptospira para nossa casa. E aí a gente, quando anda nas enchentes ou nas chuvas, qualquer feridinha que tiver, ela penetra na pele e leva a leptospirose, tá? Então, falou de chuva, pensa sempre em leptospirose, que é uma das coisas bem comuns. Falou de verão e início de período chuvoso, a gente já pensa nos reservatórios de água e os mosquitos da dengue que vão começar a se proliferar. Então, isso a gente já vai aprendendo lá para resolver as questões sem coçar muito a cabeça e se desesperar, tá? Vamos para mais uma questão, ó. Essa daqui diz assim: sobre o controle da dengue, marque a opção que apresenta o procedimento incorreto para combatê-la. Então, dengue, a gente tem que lembrar que é um mosquito, o Aedes aegypti, a gente tem que lembrar dos hábitos do mosquito também, a gente tem isso na nossa aula. Cada mosquito tem hábitos. Uns, eles vão picar mais no horário do início da noite, outros pelo horário da noite propriamente dita. Uns têm mais hábitos noturnos, outros hábitos vespertinos. Isso é legal para a gente entender. A dengue especificamente, água limpa parada, é onde o mosquito vai lá, põe os ovos e aqueles ovos vão se desenvolver na água limpa. Vão gerar as larvas, a pupa e depois vem lá o mosquito propriamente dito. Quando o mosquito pica a pessoa, quanto tempo tem até a doença aparecer? Qual o período de transmissibilidade? Isso também cai nas provas e a gente tem que estar explorando também para vocês nas nossas aulas, tá? E aí ele pergunta, né, em relação à dengue, o que é que não deve ser feito, o que é incorreto para a gente conseguir combater a dengue. Então vamos lá. Na letra A, eliminação dos criadouros de larvas. Ok, é isso que eu quero.
Então, se na minha comunidade tem uma borracharia, eu preciso estar de olho, porque ali tende a ficar pneu, choveu, acumula água, tem lá os mosquitos se proliferando. Quem tem vaso de plantas, quem tem piscina e não usa e nem cuida da água, tudo isso a gente tem que estar de olho na comunidade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eliminar os criadouros de larvas. Letra A, correto. Letra B, não deixar pneus ou outro recipiente acumulando água. Perfeito também. Se eu não deixo, não tenho lá o mosquito se proliferando. Perfeito. Letra C, a ausência total ou parcial de paredes para aplicação de inseticida. Gente, a letra C ela até ficou meio de dúvida, né? Se eu não tiver parede, o que é que tem a ver o inseticida? Se eu não tiver parede, eles não vão ter essa circulação quando fizer o fumacê, né? Mas aí a letra C fica meio em dúvida. Não sei. Vamos ler a letra D? Olha a letra D. Manter sempre fechadas com tampas, caixa d'água, cisternas, barris e filtros. Sem sombra de dúvida, isso aqui é uma ação maravilhosa para que a gente combata a proliferação do mosquito. Letra E, desobstruir as calhas do telhado para não haver acúmulo de água. Porque se tem uma obstrução na calha, quando chover, a chuva não vai fazer esse escoamento de água e a água vai se acumular ali. Então, a letra E, correto. Todas essas que eu botei um corretinho do lado, elas estão corretas. Então, a única forma que não vai me ajudar a interferir no combate ao crescimento e o controle do mosquito da dengue é a letra C, a ausência total ou parcial de paredes para aplicação de inseticida. Então, ok, perfeito. Letra C é o gabarito porque a gente está buscando a incorreta. Perfeito. Vamos lá para mais uma questão. Preste atenção, gente. O Aedes aegypti, ele tem diversas patologias que são transmitidas por ele. Febre amarela é passada pelo Aedes aegypti. A dengue, vocês já viram também que é. A zika, né? O zika, o vírus da zika, ele também é transmitido. E a chikungunya. Então, o mesmo vetor, o mesmo mosquito, ele consegue transmitir uma série de patologias. E aí ele vem contando isso nessa pergunta aqui. Vê que legal essa questão. A infecção pelo zika vírus, em 75% a 80% dos casos, é assintomática. Quando sintomática, após um período de incubação de 2 a 14 dias, geralmente apresenta-se como uma doença febril autolimitada, uma febre assim do nada, podendo ser confundida principalmente com. Então, assim, o que tem de característica é que a zika geralmente vai dar uma febre. E ele pergunta: dessas que tem aqui do lado, quais delas podem ser confundidas com a zika? Quais delas dá febre? Letra A, febre amarela e influenza. Febre amarela até febre tem, mas a influenza é aquela gripe que a gente tem comumente, que dura 3, 5 dias no máximo, fica o nariz escorrendo, corpo mole e tal, mas geralmente não tem febre. Então aqui não tem. Letra B, influenza e chikungunya. A pobre da influenza de novo aqui, não. Dengue e febre amarela. A febre amarela ela vai dar febre, mas só em alguns casos, em fases mais avançadas realmente. A dengue, sim, é característico da dengue que o paciente vai ter febre, tá? Letra D, difteria e dengue também não tem características de febre aqui na difteria. Aí, professora, eu fiquei em dúvida se eu marcava a dengue e febre amarela ou se eu marcava a chikungunya e dengue. Lembrando que as mesmas doenças são transmitidas pelo mesmo vetor, eu tenho que lembrar que elas têm características parecidas. E aí, uma coisa é certa, falou em febre na zika, provavelmente é um paciente que ele vai apresentar febre também na dengue. Então, dengue é uma das que a gente sabe que tem febre. E qual é a outra que tem febre? A chikungunya. A febre amarela ela só vai apresentar febre lá em estágios mais avançados. Às vezes o paciente ele, no início não vai apresentar febre. Quando começa a apresentar o amarelão mesmo, ele começa a ter um quadro de febre ali muito mais forte. Então, letra E é o gabarito da questão também.
Espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa exploração que a gente fez aqui de todo o conteúdo. Agora é só vocês gabaritarem e darem um show de vocês. Até mais, até uma próxima. E para quem quiser, eu estou deixando aqui livre para vocês virem, ó, o nosso curso completo, né? A gente tá aí com um desconto bem legal, inclusive tá parcelado para vocês em até 6 vezes, sem juros. E se vocês quiserem adquirir todo esse curso, é só vocês clicarem no link que está aqui abaixo, tá? Um forte abraço, até mais, bons estudos e boa prova!